Nesse vídeo eu quero te mostrar vários pontos que você precisa tomar muito cuidado com relação às consultas online e presencial. O ponto é que, há um tempo atrás, a maioria das pessoas tinha muita objeção em passar em consulta online justamente por conta de não conseguir mensurar a evolução. Mas eu vou te passar como que você pode abordar o seu paciente ou o futuro paciente para que isso, na verdade, suma. Porque o que acontece? Eu vou te falar como que eu uso para avaliar a evolução dos meus pacientes online. Através de fotos. As fotos bem tiradas, elas são tão boas quanto qualquer método que você usa na presencial. Por exemplo, eu gosto de fazer adipômetro no meu consultório, mas você usa bioimpedância, ultrassom, seja o que for, tá tudo bem. Agora, quando eu entrego o PDF que eu entrego, na verdade a minha secretária entrega para falar como funcionam as minhas consultas, lá tem todo o descritivo e especificamente nas consultas online eu falo que eu gosto de fotos para poder avaliar a evolução. Mas isso não é mandatório, porque se você pedir para todo mundo tirar foto, vai ter pessoas que não vai gostar e tá tudo bem. Mas as pessoas que querem avaliar essa evolução é importante. Então assim, a foto bem tirada, e eu deixo isso bem explicadinho no PDF, ela tira de frente, de lado e de costas, local bem iluminado, de preferência com uma luz natural batendo na frente da pessoa, ou uma luz amarela, que não pegue sombra, que sempre a luz bata de frente para ela. Outro ponto, o celular sempre no mesmo ângulo, na mesma altura, a pessoa com a mesma roupa, sunga, biquíni, cueca, bermuda, top, o que for, sempre muito padronizado, no mesmo local, porque aí você consegue avaliar os mínimos detalhes da evolução do paciente, e aí que é o ponto, porque aí você vai entender como a pessoa está evoluindo e você vai fazendo as alterações na dieta de acordo com as fotos, porque algumas pessoas não conseguem ter uma percepção tão boa de como estão evoluindo, e aí fica bitolado na balança. E aí, por conta da bendita balança, algumas pessoas acabam se desmotivando e você pode perder o paciente. Então é algo legal. Ou então, aqui no consultório mesmo, eu pego o celular do paciente, eu não gosto de tirar do meu, porque a pessoa às vezes não sabe o que vai fazer com a foto, então tem que tomar um pouco de cuidado. Então fala assim, ó, vamos tirar uma foto aqui do seu físico, do seu celular mesmo, e aí a gente vai avaliando no decorrer do tempo. Porque a foto é a melhor maneira de avaliar o físico. De novo, as pessoas não conseguem ter uma boa percepção no espelho de se estão evoluindo ou não. Então isso acaba sendo uma ferramenta muito útil. E isso acaba quebrando essa objeção da pessoa não querer passar em consulta online por conta de não conseguir avaliar essa evolução, tá? Agora, o que você tem que tomar muito cuidado, principalmente nas consultas presenciais, é com relação à cilada de o paciente não ter evoluído e ter uma análise crítica para poder explicar para o paciente. Por exemplo, vamos pensar num cenário de um paciente que chegou para você na primeira vez e ele tem uma alimentação toda desregrada, come muito carboidrato. E ele está com o objetivo, né, que a maior parte das pessoas querem, perder gordura e ganhar massa magra. Beleza. Você fez uma dieta com um pouco menos de carboidrato do que ele estava comendo, e aí o peso dele diminuiu. E aí ele chegou na próxima consulta, e aí vocês foram fazer a antropometria, viu que o peso dele caiu, e aí foi calcular, deu que a massa magra dele diminuiu. Só que aí que tá. Principalmente se ele tem mais gordura, né? É difícil ele perder massa magra. O ponto é que esse peso que caiu foi de glicogênio muscular, porque uma molécula de glicose, ela puxa 4 de água junto. Então, quando você diminui o carbo, glicogênio muscular diminui. Então, consequentemente, quando você joga na fórmula, mostra que a massa magra dele diminuiu, só que não diminuiu. Então, é muito importante você explicar isso para o paciente. Inclusive, na primeira consulta, eu falo, pode acontecer isso, porque a gente está diminuindo um pouco mais do carboidrato. Agora, uma dica imprescindível para ele não desanimar. Porque se você não sabe isso e ele muito menos, o que vai acontecer? Perdi massa magra, vou procurar outro nutricionista. Então, não era isso que eu estava procurando. Então, muita atenção com isso. A mesma coisa se, não necessariamente na primeira consulta, mas na próxima. O paciente veio pela primeira vez, você focou em ganhar mais massa magra e depois você quer fazer ele definir mais. E aí ele começou a perder peso, perdeu massa magra e falou, meu Deus, que isso? Tive um monte de sacrifício na primeira consulta para na próxima eu diminuir minha massa magra. Então precisa ter essa análise crítica com ele. E o inverso também, de às vezes o paciente ganhar peso, porque aquela pessoa noiada, principalmente mulher, ela quer ganhar um pouco de massa magra. E você aumentou um pouquinho de carboidratos, você precisa falar para ela que provavelmente o peso dela vai aumentar um pouco por conta desse glicogênio muscular. Então sempre mostre o que vai acontecer, o porquê que você está fazendo cada coisa, a explicação de tudo. Porque quanto mais justificativo você der, o seu paciente vai confiando mais em você, tá? Então atenção com isso. Mime o máximo possível o seu paciente, seja na presencial, seja na online. Na presencial, o que eu gosto? Aqui no consultório eu tento deixar o mais aconchegante possível. Se você olhar ali atrás do vídeo, tem o meu difusor de cheiro, então eu deixo sempre o consultório muito cheiroso, com vários aromas diferentes. Eu sirvo bolachinha de arroz aqui, eu tenho uma empresa com a minha esposa, que é a Doces do Nutri, que é doce sem açúcar, fit de verdade. Então eu
eu dou aqui chocolatinho para o paciente, alguns docinhos que tem mais proteína. Então eu tento mimar o máximo possível o meu paciente. O que você pode fazer também é com relação ao estacionamento. Então se você tem de um lugar que tem estacionamentos próximos e não oferece no lugar que você tem de estacionamento, fazer algum convênio para o paciente se sentir querido. Pô, eu vou lá e não pago nem estacionamento, sabe? E outra coisa muito legal que você pode fazer. Eu tenho muito hábito de ler livros. Eu sei que muitos livros que eu leio acabam ajudando muito nos meus pacientes. Como se fosse um extra da consulta. Principalmente os pacientes que têm problema com relação a comportamento. Então o que eu faço? Se eu vejo que faz sentido para algum paciente, e na maior parte das vezes faz, eu acabo dando no final da consulta um livro pro paciente. Eu dou assim com muito carinho mesmo. Falo, ó, gostaria muito que você lesse esse livro, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar de várias maneiras na sua vida. Não só na questão de dieta, mas às vezes na questão de problemas que ele tá passando, sabe? Então isso é um investimento que eu faço. E cuidado com isso, eu vou estar gastando dinheiro, ele tá me pagando a consulta, mas eu tô gastando com o livro. Não pensa dessa forma. Porque você vai estar ajudando o seu paciente, você vai estar fidelizando mais esse paciente, e eu te garanto, ele vai se sentir especial. E isso é muito importante. O seu paciente, ele precisa se sentir querido, ele precisa se sentir especial. E nas consultas online, eu tenho o hábito de fazer isso também. Eu peço para Stephanie, minha secretária, pegar o endereço do paciente e eu envio pela Amazon, né, ou por qualquer outro lugar, o livro que eu quero dar para o paciente. Inclusive, como atendo muitas pessoas fora do Brasil, eu já cheguei a fazer isso também, de pegar o endereço e enviar pela Amazon lá de fora. Eu digo pela Amazon porque normalmente é o lugar mais barato de livros. Então isso é algo muito importante. Tente mimar o máximo possível o seu paciente, dê presentes, faça ele se sentir querido, porque isso faz muita diferença na hora das consultas. Um ponto imprescindível também, não interrompam o seu paciente. Os profissionais da área de saúde são os profissionais que mais interrompem o paciente, foi visto isso em pesquisa, tá? O paciente vai estar falando alguma coisa, você vai ter um impulso de interromper ele para falar alguma coisa, dar alguma dica. Não faça isso de maneira nenhuma. Deixe ele falar. Às vezes ele tá falando uma das coisas mais importantes que poderia falar para você montar uma estratégia personalizada para ele, e por conta que você interrompeu ele, você perdeu a mágica, perdeu o ouro que ele ia te passar. Então, cuidado, se segura, ouça. Infelizmente, nós aprendemos a falar, nós aprendemos a ler, nós aprendemos a praticamente tudo menos a ouvir. E essa escuta, principalmente a escuta empática, a gente treina não só na hora da consulta, mas principalmente fora, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Então, escute mais e fale menos, porque são as informações que o seu paciente vai te passar que vai fazer você elaborar a estratégia mais precisa para cada um. E a mesma coisa com relação a celular. Não toque no celular. Por que eu tô falando a mesma coisa? Porque tem um estudo que mostrou que se você deixa o celular do seu lado e você tá conversando com a pessoa, se concentrando no que ela tá falando, ela te passou uma informação e aí você, sei lá, chegou um SMS, uma mensagem de WhatsApp, você só bateu o olho e voltou de novo pro paciente. Você demora até 1 minuto para voltar a se concentrar no que ele tá falando. Olha só. Imagine então se foi alguma mensagem importante, porque nada mais importante que o seu paciente na hora. E aí isso criou uma história na sua cabeça até você voltar para a consulta. Seu paciente já te falou um monte de coisa importante que poderia basicamente ser o ponto-chave para você mudar a vida dele. Você acabou perdendo. Então coloque o seu celular longe de você, virado para baixo. Sempre muita atenção. Olho no olho do paciente, tá? Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Isso faz muita diferença. Entusiasmo, tá? Não deixe de ter muito entusiasmo, muita energia. Vai ter dia que você vai estar meio cansado. Então assim, você vai tender a ficar mais relaxado na cadeira, sabe? Então o paciente vai estar falando com você. Se seu corpo estiver assim, desse jeito, o que acontece? Você vai responder de acordo com o seu corpo. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você está cansado. Mude, né? Existe uma frase chamada fake until you make it. Então assim, finge até ser verdade. E tem vários estudos mostrando sobre isso, tá? Você vai, o dia que você estiver mais cansado, não com tanta energia, tá com problema pessoal, se senta ereto na cadeira, às vezes até levanta se for preciso, fica reto, com postura, começa a falar um pouco mais alto, um pouco mais rápido, com entonação, começa a gesticular mais, porque isso vai começar a te dar mais energia. Então assim, você finge estar com mais energia, automaticamente a energia vem. Então coloque o máximo, coloque o seu coração, coloque a sua alma na hora da consulta, porque isso vai fazer assim a diferença
com cada paciente. Atenda cada um como se fosse o seu familiar, sua mãe, seu pai, seu filho. Dê o máximo de energia, porque isso vai fazer muita diferença. E principalmente, não tenha pressa para terminar cada consulta. Eu já caí muito nessa cilada de querer ganhar muito dinheiro e atender muita gente no mesmo dia. E eu vou te falar, me trouxe mais dinheiro, mas me trouxe muita infelicidade, porque eu atendi os primeiros pacientes com muita energia, chegava o final do dia, eu não conseguia atender direito os pacientes. Isso não me trouxe nem um pouco de satisfação. Se é consulta online, eu não atendo mais de 4 pacientes no dia, 4, 5 no máximo, porque eu fico esgotado. Consultas novas demoram muito, né? Demandam muita energia. Até porque eu entrego a dieta na hora junto com o paciente. Então, assim, cada consulta nova é no mínimo do mínimo 1h30, 1h45. Então, isso exige muito. E eu dou um espaço entre cada consulta para dar uma respirada, às vezes para fazer exercício de respiração, meditação, para eu estar 100% presente para cada paciente. Consulta online, consulta de pacientes antigos tendem a ser um pouco mais rápido, mas mesmo assim, não tenha pressa. Coloca uma margem maior entre cada paciente para você conseguir fazer cada consulta no seu tempo. Tranquilo, terminou mais rápido, tá tudo bem, mas sempre pense que a consulta vai durar mais do que você imaginou, porque aí você vai conseguir estar presente, você vai conseguir estar com o máximo de atenção para o seu paciente, e isso faz toda a diferença. Essas são dicas que eu aplico comigo, eu ensino para os meus alunos, e eu tenho certeza que se você começar a aplicar pelo menos uma constantemente, com energia, isso vai fazer diferença nos seus atendimentos.